Olá, graça e paz, mais uma manhã com vocês. Neste quadro Café com Reflexão. E durante esta semana talvez eu vá querer estar falando para vocês de duas questões que sempre estamos esbarrando por aí no conceito da própria existência humana, não é? E como conceito da existência humana, duas perguntas ficam bem patentes, bem latentes na história da humanidade, na cabeça de muitos que às vezes estão até dentro da igreja, mas principalmente de muitos daqueles que são inimigos da fé. E uma das questões, a primeira que eu quero estar trabalhando é qual o sentido da vida? E o segundo, que talvez eu vá trabalhar para o meio de semana para frente, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E estas duas questões são questões que, quando você pega a existência da raça humana como ser pensante, já são questões que se levantam e que se cogitam e que sempre vai estar em pauta, porque o tempo todo o homem ele sempre vai estar procurando e preocupado com o sentido da própria vida. Mas para responder esta primeira pergunta, qual o sentido da própria vida, qual o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? Ainda o capítulo 1 do livro de Gênesis, o versículo 26, próprio Deus, então disse Deus, a própria narrativa de Moisés, não é? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Somente esta parte responderia, mas domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo e de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, quando nós paramos para questionar bem este conceito, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ter consciência de quem de fato nós somos. Quem de fato nós somos do ponto de vista bíblico aqui, logo na Gênesis, primeiro livro da Bíblia mesmo, quando Deus fez ali todos os animais, ele está deixando bem ciente no versículo 26, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então o principal objetivo do homem, como trazendo o sentido da vida, é resplandecer ou trazer o objetivo de uma imagem. E como trazendo o objetivo de uma imagem, esta imagem ela tem que ser o produto de uma exibição. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, então põe o homem dentro desta pauta de que nós somos imagem e semelhança de Deus logo na criação, e então o principal objetivo é de uma imagem. E esta imagem ela não pode ser uma imagem para ficar oculta, uma imagem para estar totalmente fora dos holofotes, vamos dizer assim, da vida mesmo, mas se fomos criados em imagem e semelhança de Deus, o sentido da vida não pode ser outro senão refletir a glória de Deus, sendo relevante na vida da maior quantidade de pessoas possíveis. Então, se perguntar qual é o sentido da vida para o ser humano, talvez uma questãozinha secularizada vai lhe forçar uma outra resposta, mas quando se faz esta pergunta para dentro da igreja, para dentro da fé cristã mesmo, é refletir a glória de Deus, porque você é imagem de Deus, e se você é imagem e semelhança de Deus, você é imagem e semelhança de Deus para ser exibido, não para ser totalmente fechado, ou para ser totalmente guardado ou velado, para que ninguém possa ver. Qual o sentido da vida? É saber de sua importância para o meio em que você vive e trazer a significância mais fundamental da vida de que você importa. Se você traz a sua importância, é porque você importa, ou você tem a sua relevância. Quando você tem consciência da sua importância, você envolve. Quando você tem consciência da sua importância, você soma. Quando você tem consciência da sua importância, você consegue introduzir conceitos, pensamentos e propostas. Quando você tem consciência mesmo da sua existência,
ou da sua importância, você se interessa mais por questões relacionadas à própria vida da raça humana, do ser humano e sua mesmo, e quando você tem consciência da sua importância, também você veicula aquilo que você é. Você, nesse contexto, é a imagem de Deus, e esta imagem de Deus é para ser veiculada. Então, o cristão que não veicula, que não traz estas características aqui da importância, envolver, somar, introduzir, interessar e veicular, ele ainda não compreendeu qual é o significado da sua importância na face da terra. O sentido da vida é saber reconhecer o seu valor, a sua pertinência. O sentido da vida é saber que você tem a capacidade de fazer e de ser. E fazer e ser, fazer o melhor bem para a maior quantidade de pessoas possíveis e de ser útil, indispensável, imprescindível. Então, esta é uma das grandes características do sentido da vida. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é sempre trazer esta capacidade de estar refletindo a glória de Deus, de estar, então, exibindo a imagem de Deus, nunca fugindo desta realidade. O sentido da vida é ser relevante, é estar em alto relevo. Quando estamos falando de ser relevante, relevância, é quando você então está olhando uma situação geográfica que é plana e lá na frente tem uma serra e que caminha alto por um longo tempo, depois ela desce ao nível de novo e continua. E isto é alto relevo, a gente chama de relevo. Quando a gente está estudando topografia, por exemplo, mapas topográficos, a gente está falando de planície e relevo ou planalto e relevo, principalmente no Brasil Central. E a questão do cristão trazendo o significado da importância da sua vida é justamente esta, ele compreender que ele foi chamado para ser relevante, para estar em alto relevo e destacar-se como imagem e semelhança de Deus, o que de fato você é. Com isto, a vida não é algo que passa, mas é algo que se utiliza. Você é útil. A vida é para você estar apaixonado, é para você amar, é para você saber dimensionar o valor de Deus. Quando estou falando apaixonado, o conceito de paixão para a filosofia, tanto para a teologia, mesmo para a Bíblia, quando a gente vai fazer esta tradução dos próprios originais mesmo, bíblicos mesmo, principalmente grego, a paixão, então, é você estar de bem, é sentimento, e sentimento aqui de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não é? Então, este sentimento do altruísmo, este sentimento da empatia, ele é um tipo de sentimento que nós chamamos na filosofia de paixão, mas é a capacidade de amar também, e amar não é meramente você falar que está tendo um sentimento por alguém, mas amar é racionalmente você cogitar fazer o melhor para aquele que está necessitando, para o próximo, e saber dimensionar o valor de Deus, do próximo e o seu próprio valor. A vida tem que ser valorizada e ela tem que trazer este significado, esta importância. Então, qual é o sentido da vida? A vida tem que se fazer valer a pena. E como cristão, você é este que de fato tem sido chamado todos os dias para ser relevante, para não ocultar esta imagem do próprio Deus, para a exibição da imagem de Deus, não é? Compreender a utilidade que você tem, a possibilidade que você tem de fazer o máximo para o benefício do próximo, não é? E com isto também trazer esta compreensão de saber ser útil, de estar apaixonado, de amar e saber dimensionar o valor de Deus, o valor do próximo e o seu próprio valor. Então compreenda isto, tem Deus sobre todas as coisas, tem o próximo como a si mesmo e tem você, mas a Bíblia está falando que você tem que amar o próximo como você se ama, ou seja, eu aprendo a me amar para depois aplicar isto na vida do próximo. E aí uma questãozinha, quem é o meu próximo? Em primeira análise, o meu próximo sou eu mesmo, porque quando eu aprendo a me amar, a me valorizar, saber qual é o significado e a importância da minha vida, então eu vou saber jogar isto para fora e partindo de mim,
próximo é aquele que precisar do meu apoio, da minha presença, da minha assistência, da minha utilidade e da minha capacidade de saber representar a glória de Deus. Com isso, eu quero deixar para vocês aí esta reflexão de início de semana, sobretudo convidando para fazer a inscrição de vocês, deixar aí o sininho, ativar o sininho, deixar os likes, não é? E pense nisso, comece a semana sabendo que você tem um sentido, você não está aqui meramente por acaso, você não é uma obra causal, mas você foi criado com uma proposta bem específica, glorificar o nome santo do Senhor, do ponto de vista de Gênesis 1:26. Com isto, quero deixar aí para vocês, beijo na alma, beijo no coração, o Senhor seja com cada um de vocês, todos quantos conseguirem ouvir esta mensagem para serem abençoados e trazer significância para a própria vida de vocês. Fiquem na paz, amados.